sou a Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. Roda a vinheta. E o filme de hoje é Mowgli, de 1967. E a nossa história se passa na Índia, em 1893. The Jungle Book é uma coletânea de 7 contos escritos em 1894 pelo indiano Rudyard Kipling. Em português, a tradução ficou O Livro do Jangal, intitulado por Monteiro Lobato na época. Tanto no conto, né, quanto nos filmes, a gente tem uma narrativa muito similar. Então a gente tem aí a história de Mowgli, ou Mowgli, um menino que tá na floresta e ele acaba sendo criado por lobos após seus pais terem sido assassinados por um tigre terrível, o Shere Khan. E esse tigre tá atrás do Mowgli também. Então os lobos ali da alcateia, o urso Balu, o Bagheera, todos eles acabam tentando proteger e ajudar o Mowgli de alguma maneira, seguindo as suas filosofias e seu jeito de ver e entender a vida, o que acaba sendo bem interessante. E aí cada um acaba despertando no Mowgli alguma filosofia, trazendo alguma moral, algum aspecto para compor o Mowgli como um todo. Você só tem que fazer como eu. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Os primeiros contos envolvendo a história central do Mowgli foram publicados em 1893 em uma revista, que foi o ano que adotamos para contextualizar historicamente o vídeo de hoje. As publicações originais contêm figuras e também contam um pouco da história do autor, que nasceu em Bombaim, na Índia. Filho de anglo-indianos, o autor usa a Índia e sua cultura para relatar através dos contos de Mowgli. Apesar de ter passado boa parte de sua vida no exterior, o autor deixa a história com bastante riqueza sobre a cultura indiana. Mas a inspiração do autor não veio somente da cultura, e sim de alguns fatos reais, pois na época haviam diversos relatos de crianças que haviam sido encontradas abandonadas nas florestas vivendo como animais. A colonização inglesa na Índia contribuiu para que várias crianças fossem encontradas perdidas na floresta e até mesmo na companhia de lobos durante todo o século XIX. Considerando, então, a grande parcela assim, da população da Índia que estava passando por algumas dificuldades naquela época, tem toda a questão religiosa do povo também, a proximidade com os animais e a floresta, a questão do casamento, né, de ser uma cultura bem rígida quanto a isso, então às vezes filhos indesejados acabavam surgindo, famílias que não tinham como cuidar e sustentar uma criança naquele momento, né? E aí acabou que a Índia foi a grande responsável, digamos assim, por produzir uma grande parcela dos chamados meninos lobos, né? Crianças que eram encontradas nas florestas na companhia de animais e acabavam sendo criadas e adotadas por eles como se fossem filhotes. E aí, né, quando essas crianças eram encontradas, a ressocialização delas era muito complicada, porque elas tinham passado já grande parte da sua construção vivendo com esses animais. Então, eles acabavam sendo chamados de quadrúpedes, porque eles andavam, né, sobre as 4 patas, eles bebiam às vezes água similar a cachorros, alguns comiam carne crua, outros se recusavam a usar roupas e vestes. Então, a ressocialização dele era algo muito complicado, porque você tirava ele de um mundo que ele estava acostumado, que foi um mundo que ele viu desde sempre, e trazia ele para uma sociedade que não fazia o menor sentido para ele, mesmo ele sendo, entre aspas, homem, humano, uma mulher, né? Na verdade, aquilo não era a família dele, aquelas pessoas ele não conhecia. Então, ele ainda tinha ligações e traços muito fortes com animais. Então, ele não se importava, por exemplo, de dividir uma carcaça com outros animais. Talvez o caso mais famoso que inspirou diretamente o autor tenha sido do menino Dina Sancha. O menino havia 6 anos quando foi encontrado abandonado numa floresta, vivendo com a ajuda de lobos. Ele foi encontrado por volta de 1862 a 1872, não se sabe precisar exatamente o ano, dependendo da narrativa eles mudam a data onde ele foi encontrado, e basicamente o menino foi encontrado vivendo com animais e como animais. Ao ser encontrado, os resgatadores mataram toda a família de lobo que ele pertencia e levaram o menino para um orfanato de monges. Ao observarem o comportamento do menino, perceberam que ele andava com as mãos e os pés no chão, igualmente os lobos. Ele também roía ossos e se recusava a vestir qualquer tipo de roupa ou comer algum alimento que não estivesse cru. Após 20 anos na companhia de homens, né, Diná
acabou aprendendo poucas coisas. Então ele conseguiu andar sobre as duas pernas, ele conseguiu fumar um cachimbo, que não era aceso por ele, que teve ajuda, né, pra acender. Ele conseguiu comer no próprio prato, no próprio copo, mas ainda assim a ressocialização, como eu já falei, e a adaptação de Dinah foi muito complicado pra ele. Era muito difícil ele entender algumas coisas e até mudar algumas coisas que já estavam ali dentro dele, sabe? E aí não é à toa que essa modernidade acabou assustando muito ele, ele acabou levando uma vida difícil, complicada, e veio a falecer muito cedo. Alguns anos após da repercussão do caso de Dinah, né, Mowgli surge. Então a gente acredita que o personagem pode ser assim, inspirado sim, né, não somente em Dinah, mas em todas as crianças que repercutiram, né, todos os meninos lobos da Índia. Porém, diferente da vida de Mowgli, né, retratada no filme, com muita alegria, músicas, a vida de Dinah não foi um grande livro das selvas, mas sim uma história de isolamento e abandono. Quando chegou a vez de Walt Disney adaptar a história, ele optou por somente contar a história do menino lobo, usando apenas poucas partes do conto, para assim fazer uma produção infantil. Por isso, o nome da tradução do filme da Disney em português faz mais sentido do que o nome original em inglês. Em português ficou Mowgli, o menino lobo, porque conta somente a história do Mowgli. Já no inglês se chama The Jungle Book, que é o nome original do livro, que tá faltando um monte de elementos que somente a história original pode suprir. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. E aí a pergunta, você só usa o necessário, somente o necessário? Conta aí pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, né, gostou de saber um pouco mais sobre os meninos lobos e a Índia, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, manda com seus amigos que adorariam ouvir essa história. Nos segue em todas as nossas redes sociais. A gente tá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, estamos em todo lugar. Um beijo, gente! Até a próxima aventura, um beijo!